Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Feliz Páscoa para cada um que está nos acompanhando, que está celebrando conosco. Certamente um modo tão particular, certamente em um modo que nós também temos que compreender ainda mais. Mas penso em algo muito importante, porque hoje vocês que estão aí celebrando a Páscoa, não aqui na igreja física, na igreja, mas celebrando a Páscoa na família de vocês. Vocês estão celebrando a Páscoa na igreja doméstica. A Páscoa na vida de cada um. Quando nós falamos da Páscoa do Senhor, ela não tem sentido, senão é a Páscoa de cada homem. A Páscoa de Jesus não vem comemorada. Nós não comemoramos algo, nós celebramos algo. E aí esse movimento que a gente vê na palavra de Deus hoje, um movimento, um velho que não podia ter filho, um velho que depois se torna pai da fé, um velho que oferece o próprio filho, mas um velho que recebe do alto a providência de Deus. Um povo que era escravo e que atravessa o mar. Um espírito que cria e que faz nova todas as coisas. Uma noite onde a morte vem vencida. Uma noite onde nós acendemos o fogo novo que brilha aqui no círio pascal da ressurreição. Pois bem, meus irmãos, comemorar a Páscoa é lembrar alguma coisa. Comemorar a Páscoa é olhar de fora tudo isso. Celebrar a Páscoa é entrar dentro desse movimento. Nós temos que entrar dentro do movimento da vida. Falar da vida nesse momento onde o mundo tem medo. Falar da vida nesse momento que talvez nós estamos muito mais dentro de um espírito de lamentação. É justamente onde vem nascer a Páscoa. E aqui que eu convido você, convido a sua família nesse momento, não pensem que vocês estejam longe, porque o Cristo ressuscitado entra aí, dentro da casa de vocês. O Cristo ressuscitado entra vitorioso dentro da vida de vocês. E como que nós podemos, então, comemorar em um modo justo, ou seja, celebrar, fazer com que esse movimento entre dentro de nós? Tem que ser um movimento da treva para a luz, da morte para a vida. Pensar na nossa vida antes de mais nada. Se celebra a Páscoa, quando se sai do medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo de desafiar, de entrar dentro das dificuldades da vida com a força de Deus, mas também com a confiança em você. Não tenha medo de se superar. Não tenha medo de deixar certos condicionamentos. Não tenha medo, como nós podemos aprender nesse tempo, uma liberdade diferente. Opções diferentes, todos nós. Se fala da Páscoa da consciência. Cada um de nós, nesse tempo, vem provado sim. E nós não podemos pensar em desafios superficiais. Nós temos que pensar na essência da nossa vida. Aqui, não tenha medo de viver uma vida que não seja mais centrada em você mesmo. A Páscoa não pode existir se o homem não se coloca em um movimento em direção ao outro. É isso que é a verdadeira liberdade. Quando Jesus manda essas mulheres, ide a anunciar. O Papa Francisco fala tanto dessa igreja em saída. Esse tempo nos coloca em comunhão diferente, porque a graça não tem distância, mas a Páscoa acontece na nossa vida.
se nós fazemos opções nesse tempo. Quantos jovens estão agora com o momento oportuno para uma criatividade nova, para sair de si, para poder colocar as suas potencialidades em ato. Pois bem, a Páscoa, ela é celebrada na família, na sua família, nas relações pessoais, quando nós deixamos os nossos interesses para poder ir em encontro ao outro, quando nós colocamos, às vezes, as nossas procuras de certas compensações para poder ir em direção a dar a liberdade ao outro. É Páscoa. Talvez agora, dentro das famílias, seja difícil celebrar isso, mas pode ser celebrado em um modo tão intenso, porque ali vai estar presente a vida de cada um. É Páscoa quando as famílias, então, quando as pessoas olharem as próprias relações interpessoais e fazer nascer da treva uma luz diferente, fazer nascer da noite uma luz da morte, fazer resplandecer a vida. É Páscoa, e pode ser Páscoa, mesmo diante de tantas mortes, mesmo diante de tantas ameaças, porque é Páscoa quando uma pessoa afronta a vida, afronta também o sofrimento na luz e na certeza da vitória de Cristo. Mas também, meus irmãos e irmãs, nós temos que ver e nós temos que suplicar e pedir a Deus que não seja só um indivíduo, mas a nossa sociedade a celebrar a Páscoa. Uma sociedade que vem colocada à prova. Uma sociedade cujos valores são claramente colocados diante das suas escolhas. Quando o Papa diz que não podemos nos salvar sozinho, é Páscoa quando uma sociedade sai do individualismo para poder entrar dentro de uma fraternidade. Quando a sociedade faz escolhas para o bem comum. É triste e esperamos que a Páscoa brilhe também em algumas decisões que estão sendo feitas. É Páscoa quando não se tem mais interesse pessoal, partidário. É Páscoa quando se procura o bem de todos. Jesus ressuscita para todos nós. Então, hoje, nessa noite, quando a igreja diz feliz culpa de Adão, quanto é forte esse canto que a igreja, já desde os primeiros séculos, canta no Exulta. Feliz culpa, essa é a noite das noites. A noite mais feliz, porque Cristo, no movimento da vida e da morte, traz para nós a ressurreição. Então, nessa noite, Jesus nos convida a acender, deixar que Ele acenda essa luz dentro da nossa vida, dentro das nossas famílias. Não colocar limites àquilo que nós podemos fazer. Não colocar limites a uma criatividade e deixar o medo para poder ir em encontro aos outros. E aí nós podemos, nesse desafio, nós podemos pensar que a nossa bondade, a nossa generosidade, ela pode não ter limites físicos. Nós podemos celebrar a Páscoa em comunhão com todos os que sofrem. Podemos celebrar a Páscoa com cada pessoa. E é esse o desejo, é essa a vontade que deve surgir dentro do coração de cada um de nós. Que a luz de Cristo ressuscitado brilhe nas nossas vidas. Não comemoremos a Páscoa, mas peçamos a Deus que essa luz, nessa noite, nos transforme em pessoas mais vivas.